Ok. Então, gente, nas últimas aulas nós vínhamos falando sobre ética, né? E para a aula de hoje eu preparei um material sobre a regulamentação da nossa profissão. Antes de começar, eu queria que vocês participassem de um questionário que eu fiz. Então, vão aí no AVA e tem aí um questionário chamado Concordância com Regulamentação da Profissão, defendida pela SBC. A SBC é a Sociedade Brasileira de Computação, uma sociedade sem fins lucrativos, civil, que é uma das mais importantes na área de computação e que tem delegado em nosso favor a respeito de uma regulamentação da profissão bem específica. Antes de eu falar de como é essa regulamentação, eu queria que vocês respondessem esse questionário para ver o quão vocês estão alinhados, o quanto alinhados vocês estão em relação às propostas da SBC. Então, é rapidinho, são 5 perguntas, são verdadeiro e falso. Então, se você estiver de acordo com o cabeçalho da pergunta, você coloca verdadeiro, caso contrário, você coloca falso. E a ideia é que o resultado desse questionário seja o quão afinado você está com as políticas, com as ideias de regulamentação da profissão propostas pela SBC. Então, vamos fazer lá? Por favor, acessem aí o questionário. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês acessarem, e aí vocês vão me dizendo a nota que vocês obtiveram, e tentem enxergar o porquê vocês, né, tiveram essa nota. Vocês vão ver quais questões vocês discordaram da prática proposta pela SBC. Então, o Gustavo está chegando agora. Gustavo, é para você responder o questionário que está no AVA. Responda o questionário concordância com regulamentação da profissão. Cinco minutos. Não vale nota, gente, é só para a gente começar a nossa discussão. Certo, Gustavo? Deu para entender? Tá falando que foi inspirado? Calma aí. Ah, mas parece que já teve gente que respondeu. Alguém aí conseguiu responder? Ah, eu vejo aqui 21 de 60 tentativas. Pois é. Beleza, então quem já respondeu me fala aí. Quanto vocês tiraram? O Paulo já falou que tirou 8, então isso quer dizer que você discordou de uma questão das 5, é isso, Gustavo? É isso, Paulo. O Vinícius Tafarel falou que tirou 8 também, 80. O Celso está 100% alinhado com a proposta da SBC. O Lucas Jara 6, o Murilo tirou 4. Murilo, então isso quer dizer que você discordou em 3 questões da SBC. Alguma chamou mais atenção de vocês, pelo fato de vocês terem discordado? Anselmo concordou 100% com a SBC. Professor, você está me escutando?
Tô escutando, pode falar. Peraí, só um minutinho. Peraí, só deixa eu arrumar uma coisinha aqui. Gustavo tirou 8, muitas pessoas tirando 8. Qual que foi a pergunta mesmo? Se você encontrou alguma. Se você primeiro discordou de alguma das respostas, né? Isso aconteceu se você não tirou 10 ou 100. E daí se te surpreendeu essa discordância. Porque se você discordou, isso quer dizer que você pensa diferente do que a SBC está propondo para o regulamento da profissão, para a regulamentação da profissão. E daí eu queria que você visse assim, o que você discordou. Por exemplo, ó, a Giovana está falando lá que discordou do sindicato e do conselho. Foram as mesmas que você errou? Não, eu Não, discordei. não é que errou, desculpa, discordou. Não, eu Não tem certo e errado. discordei da possibilidade de contratação de profissionais sem formação específica na área. Ah, legal. Então você acha que é preciso que o profissional tenha formação específica? Então, é que eu acho que assim, tem muitas coisas que esses autodidatas, que nem duvido que eles realmente cheguem a estudar alguma coisa, por exemplo, questão de legislação e aulas como a que a gente está tendo aqui agora, né? E Uhum, tem muita gente que sabe usar muita coisa, tem gente que sabe construir muita coisa, mas eu duvido que eles se preocupem com aspectos muito mais aprofundados, entendeu? Coisa que eu acho que nos cursos de computação a gente tem, né? Principalmente no uhum, sistema de informação, a gente tem matérias como administração, a gente tem essas matérias, a gente aprende sobre ética, a gente aprende sobre legislação, e independente do quanto um profissional que é autodidata, entre aspas assim, uhum. ele aprenda a utilizar uma tecnologia ou aprenda a fazer alguma coisa de fato, ele não deve se atentar muito a essas coisas que a gente vê na faculdade. Certo. Então você acha que a faculdade ela tem um complemento, um diferencial, né, em Eu relação acho que aos é outros necessário, porque cursos? tem muita responsabilidade em cima dessa área da tecnologia, né? Hoje em dia todos os nossos dados estão circulando por aí e cada dia mais a gente está tendendo a depender da tecnologia para muitas coisas. Então é complicado você ter um profissional que não se atenta a, a esses requisitos, né? Uhum, com certeza. Acho que está começando a ficar indispensável a gente ter uma formação melhor nessa área, porque nossa vida está começando a depender de coisas assim. Uhum. Agora, Murilo, mas você acha que o diploma, a certificação é o suficiente para garantir um bom profissional? Não, Não. eu E acho que dá, também. eu acho que dá a Hum. possibilidade, eu acho que fazer a universidade é uma porta de entrada, porque a gente tem as matérias, né? Não tem, Uhum. não tá na nossa grade, mas claro que independente de uma pessoa ou outra, se ela vai querer prestar atenção ou não. Uhum, certo. Então, o Murilo, assim como outros colegas, imagino, tem uma posição, que a gente fala uma posição mais conservadora, no, por acreditar que o profissional que sai de uma universidade, que tem uma certificação, que tem uma especialização, ele está mais bem preparado para exercer as funções. Então, isso diverge do que a SBC propõe para a regulamentação da profissão. A Sociedade Brasileira de Computação diz que o exercício da profissão deve ser livre. Qualquer pessoa que se sinta capaz pode exercer a profissão na área de computação informática, como se chama. E o que ela argumenta é que não adianta exigir diploma porque o diploma não garante um bom profissional. Ela argumenta que melhor do que isso seria o próprio mercado filtrar aquele bom profissional. Então, ela acredita que os maus profissionais vão ficando à margem, né, das oportunidades. Então, é uma outra visão, uma visão diferente. Professora, Quem posso fazer um pode adendo falar? nessa fala do Murilo?
A gente, nesse meio de startups, a gente tem muito isso que o Murilo falou, é uma discussão, assim, violenta em relação a, tipo, quais os critérios, né, para quando você vai contratar alguém, porque às vezes a pessoa, para aquele serviço em específico, ela é muito boa, porque ela domina muito aquilo, mas aí quando aprofunda um pouco mais, pelo fato dela não ter uma visão geral, né, ou não ter uma base muito consolidada, a curva de aprendizado dela para aquilo mais aprofundado é maior. E às vezes a demanda do mercado não tem esse tempo, né, para que ela vai precisar para aprender. E aí a gente também tem os profissionais que usam disso, né, que não tem uma formação e tudo mais, e vão, como pode dizer, não entregando, né, da forma que deveriam, né. E aí a gente diz que é muito fácil você enganar muita gente por pouco tempo e você enganar pouca gente por muito tempo, mas você nunca consegue enganar muita gente por muito tempo. Então, a vida útil, né, de quem, mesmo sem uma formação, não busca, né, se aperfeiçoar, não busca estar a páreo do que o mercado demanda, é bem curta. Legal. Bacana. Então, nesse meio das startups, há uma busca por profissionais mais capacitados, formalmente vindos de universidades e com diploma. Não. Eles são os capacitados, de fato. De fato, assim, você quer fazer, você sabe fazer, beleza, entendeu? Então, vamos lá. Mas também é bem... Você tem que estar disposto, né? Porque é muito, muito diferente, é uma aprendizagem muito diferente de faculdade, né? Porque, assim, se você errar, você tá errando com o cliente, você não tá errando com a sua nota, para pegar DP, entendeu? Então, tipo, a chance de você sujar seu nome ali também é grande, são 2 pesos e 2 medidas. Certo. E você falou que você discordou da parte do sindicato, do conselho, Giovana? Então, professora, mas não foi nenhuma discordância, na verdade. É que eu não tenho, eu acho que eu não tenho base suficiente para opinar em relação a isso, sabe? Eu acredito que um sindicato, ele se forma quando você enfrenta certos problemas naquela profissão, né? E aí você precisa de alguém que esteja à frente ali lutando pelos direitos. Eu não conheço esses problemas dentro da nossa profissão, nunca presenciei, nunca passei por nada que ferisse, né, os meus direitos enquanto profissional da computação. E aí eu acredito que o conselho, ele também segue nessa mesma linha, né, ele vai regulamentar algo ali por causa de X ou Y, coisa que já aconteceu anteriormente. Aí acredito que, em cima do que a gente já falou nas outras aulas, né, por questão de vazar dados e tudo mais, é uma coisa realmente necessária, mas eu só tenho esse exemplo, entendeu? Tipo, mais ou menos só os exemplos que a gente já viu aqui. Eu não conheço nenhum outro caso mais próximo ou que eu tenha acompanhado para eu falar, nossa, realmente é necessário um sindicato ou um conselho. Propriedade intelectual. Às vezes acontece uma peleia, né? Uma briga de uma pessoa, uma empresa acusar outra de cópia, né? De código, de plágio, né? Então, nesse caso, caberia ao sindicato da categoria, por exemplo, interceder por empregados, pelos profissionais, sabe, Giovana? Então, não é só nesses casos de antiéticos que a gente viu, de IA e tal, mas, às vezes, piso salarial. É que a gente não tem a profissão regulamentada, né? Então, não tendo a profissão regulamentada, é até difícil de enxergar os direitos dos profissionais. Mas seria uma outra alternativa, se a gente tivesse a regulamentação, ter um piso profissional, um piso salarial, ter uma jornada de trabalho diferente, porque há quem entenda que o profissional da computação tem que ter um tratamento diferenciado, afinal de contas ele lida direto ali com o teclado, é um movimento repetitivo, pode causar danos, né, às articulações das mãos, a coluna, fica muito tempo sentado. Então, há quem diga que ele tenha que, por exemplo, trabalhar menos horas semanais, ou então, a cada
hora, descansar 15 minutos para poder fazer o alongamento, né, piscar mais, beber água, hidratar, coisas do tipo. Então, um sindicato, um conselho, poderia tratar dessas questões trabalhistas, né, qualidade de trabalho. O sindicato muito voltado para o profissional, para os direitos do profissional. Já o conselho não se preocupa só com o profissional, mas se preocupa também em oferecer um serviço de qualidade para a sociedade. Então, o conselho ele está atuando não só junto aos profissionais, mas também zelando pela sociedade. E, lógico, se a gente pensar que o sindicato tem que zelar pelo trabalhador, o conselho tem que zelar não só pelos trabalhadores, mas também pela sociedade, isso tudo precisa de trabalho humano, né? Precisa de uma comissão para constituir fazer um código de ética, fiscalizar se o código está sendo empregado, fazer julgamentos, né? Auxiliar também os julgamentos jurídicos, né? Fazer pareceres, isso tudo precisa de pessoas e precisa de dinheiro. Então, se a gente pensar na criação de um conselho, de um sindicato, é lógico que os profissionais vão ter que desembolsar um valor, né, um pouco do seu salário para a criação dessas organizações. Então, é muita coisa, né, Giovana? A gente realmente não pensa no papel dessas entidades, mas se a gente pensar na regulamentação da profissão, eles são necessários, né? Sim. Então, eu coloquei aí esse questionário para vocês começarem a pensar mesmo sobre o alinhamento das ideias, né? Quem tirou uma nota mais baixa, provavelmente é porque tem uma visão mais conservadora, tá? Pensa numa regulamentação da profissão nos moldes mais tradicionais, como acontece com a medicina, como acontece com a advocacia, e, em geral, quase todas as profissões mais antigas, né, mais consolidadas. Quem tirou uma nota mais alta, 100, 10 no caso, é porque tem um alinhamento com a proposta da SBC, que é uma proposta mais liberta, assim, né, mais liberal, digamos. E aí, antes de falar de qual seria a real proposta da SBC, eu quero falar para vocês rapidamente do que é a SBC, porque eu acho também vocês não conhecem muito bem o que é e a proposta dessa sociedade. Então, vou falar aqui rapidamente, já estou fazendo a apresentação, né? E só deixa eu falar uma coisinha aqui. Esse questionário, então, gente, não vale nota, tá? Era só para a gente começar essa conversa. Então, por isso que ele já vai fechar daqui a 5 minutos, né? Tá? Então, não precisam correr lá, já foi, já passou, vamos para a apresentação da SBC. Então, toda essa conversa chegou porque nas últimas aulas a gente tem falado sobre ética, né? E a gente conversou aqui sobre uns casos bastante famosos, sobre manchetes, né, de empresas de tecnologia que estavam envolvidas em situações antiéticas, né, constrangedoras e até ilegais. Aí vem a pergunta, né, será que se houvesse uma regulamentação da profissão, uma entidade que pudesse fiscalizar o emprego do código de ética, que pudesse punir aqueles que violassem esse código, será que se houvesse essa regulamentação, essa fiscalização, haveria menos infrações aos códigos de ética, né, a situações antiéticas? E daí, no contexto brasileiro, a maior sociedade que representa os profissionais da computação é a SBC, que é uma sigla para a Sociedade Brasileira de Computação. A SBC ela foi fundada em 78, então ela já é quarentona, né, desde o começo lá que a computação começou a tomar força. Ela é uma sociedade científica, civil, sem fins lucrativos, formada principalmente por professores universitários, pesquisadores e também por profissionais da informática.
ela, há 2 anos atrás, tinha pouco mais de 3 mil associados. Então, vejam que ela é uma instituição e poderia agregar muito mais gente, mas poucos se associam a ela. Ela é muito acadêmica, os componentes, os membros, são basicamente formadores da sociedade acadêmica do Brasil. Alguns dos objetivos, das finalidades da SBC estão listados aqui, vou falar deles. Então, primeiro seria incentivar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento em computação no Brasil, zelar pela preservação do espírito crítico, responsabilidade profissional e personalidade nacional da comunidade técnico-científica, ficar permanentemente atenta à política governamental que afeta as atividades de computação no Brasil, no sentido de assegurar a emancipação tecnológica do país. Então, vejam que ela tem também um cunho político, ela que intercede pela categoria junto aos políticos do Brasil. Então, quando, por exemplo, quando foi se implementar o Marco Civil da Internet, a SBC fez parecer, a gente vai ver daqui a pouco que, de acordo com as políticas tomadas pelo governo, a SBC também se pronuncia. Ela é responsável também por fazer pronunciamentos a respeito de tecnologias, quando em processos jurídicos, por exemplo, ela também pode fazer pareceres. E promover por todos os meios acadêmicos, reuniões, congressos, conferências, o conhecimento, informações e opiniões que tenham por objetivo a divulgação da ciência. Então, a gente pode fazer uma navegação rapidinha aqui no site da SBC. Ó. Deixa eu ver aqui. Então, esse é o site, né, da Sociedade Brasileira de Computação, tem aqui algumas informações. Ela é responsável por fazer o pós-comp, que é o exame para entrada na pós-graduação do Brasil. Então, em muitos programas de pós-graduação, se pede que o aluno faça o pós-comp, que é uma prova de conhecimento. Então, vocês, por exemplo, sistemas de informação, se vocês quiserem fazer uma pós ali na Facom, eu oriento que vocês realizem o pós-comp para que a pontuação seja utilizada como um dos critérios de aprovação, de nivelamento, né, classificação dos candidatos. E aí a gente consegue ver aqui algumas notícias, né, por exemplo, a primeira, SBC e diversas outras sociedades apoiam o projeto de lei complementar. Essa notícia aqui, eu entrei e ela é um pronunciamento da SBC contra o contingenciamento no setor de inovação e tecnologia do país. Então, vejam que aqui a SBC está fazendo um papel, está atuando junto aos políticos, né, fazendo realmente política em prol da comunidade. Aqui a gente vê também, ó, uma outra notícia, chancelado pela SBC, Fórum da SBTV, atua de forma exitosa para manter a obrigatoriedade de embarcar o Ginga em 90% da produção de LCDs, de TVs de LCD. Então, aqui a gente vê uma notícia que emprega a pesquisa realizada em universidades e na indústria brasileira. Então, a SBC também é responsável por essa divulgação, esse uso dos produtos da pesquisa brasileira. E, por fim, aqui mais à esquerda, tem uma notícia da participação de caravanas virtuais para o congresso da SBC. Então, todo ano a SBC realiza um congresso nacional, que é bem grande, envolve todas as áreas da computação, tem workshops, tem minicursos, e aqui ela está fazendo uma chamada. Esse ano era para o congresso ser realizado no meio do ano, lá em Cuiabá, e daí por conta da pandemia, esse congresso se tornou virtual e vai ser realizado em novembro. E aí a SBC está fazendo caravanas virtuais, que é o agrupamento de alunos de determinadas instituições, de forma que eles paguem menos no valor da inscrição. Aí, se eu não me engano, o professor Odren está fazendo a divulgação também na Facom, para que vocês possam participar dessas caravanas.
é muito importante e eu recomendo que vocês participem, se possível. Tá? Então, vejam que aqui a SBC está muito engajada na divulgação dos eventos científicos, né? Então, a divulgação de eventos científicos, o uso da produção acadêmica na indústria e também interferência na política governamental. São papéis da Sociedade Brasileira de Computação. Para minha surpresa, hoje navegando pelo site da SBC, olha o que eu encontrei. Código de ética da SBC, que eu nunca tinha ouvido falar. Foi atualizado em janeiro de 2017. Talvez as aulas eu tenha feito antes disso. E daí eu fui olhar, e esse código de ética basicamente é um resumo daquele código que a gente viu da ACM. Tá? Então, quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha aqui. Bom, e a SBC, então, como representante, como maior sociedade representante dos profissionais de computação no país, ela está muito envolvida na regulamentação da profissão. A SBC advoga que o exercício da profissão de informática deve ser livre e independente de diploma ou comprovação de educação formal. Aqui em vermelho eu coloquei alguns conceitos que são importantes nessa nossa discussão sobre a regulamentação. Então, a SBC, primeiro, ela quer que o exercício da profissão seja livre, ou seja, qualquer um pode exercer a profissão na área de informática, independente de ter diploma ou qualquer outro tipo de certificação. Nenhum conselho de profissão pode criar qualquer impedimento ou restrição ao princípio acima. Então, uma empresa, ao oferecer uma vaga de trabalho na área de computação, ela pode exigir um diploma para o candidato, não tem problema nenhum. E uma outra empresa que queira oferecer essa vaga sem exigir o diploma também não pode ser proibida de assim fazer. Então, a empresa ela tem liberdade para requerer o diploma ou não. Mas se uma empresa quiser empregar um trabalhador sem o diploma, sem a certificação, não há empecilho algum. A SBC entende que a área deve ser autorregulada. Então, o próprio mercado deve filtrar aqueles nossos profissionais e deixar eles à parte, né? Ela deve consumir muito mais os serviços daquele bom profissional. E aí, o bom profissional, ele vai galgando, né, e vai chegar até posições que exigem muito conhecimento, seja esse conhecimento obtido através de certificação, um conhecimento vindo por experiência mesmo no mercado, experiência profissional. Tudo bem? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? A SBC, ela é contra o estabelecimento de uma reserva de mercado de trabalho. Então, esse termo também é bem comum quando a gente discute a regulamentação da profissão. A reserva do mercado de trabalho é quando se estipula que determinada vaga deva ser ocupada por um profissional formado em tal área, na área de computação, no caso. A reserva de trabalho, de mercado de trabalho, geralmente é instituída pela criação de um conselho de profissão em moldes tradicionais, como acontece no direito, na medicina veterinária, engenharia. Essa reserva do mercado de trabalho pode levar a uma indevida valorização da posse de um diploma em detrimento da posse do conhecimento. É assim que a SBC entende. Então, ela preza pelo conhecimento, seja ele obtido da forma que for. Então, não importa se veio através do diploma ou se veio através da experiência. Por isso que ela advoga que não é necessário o diploma
nessa área. Então, a SBC ela é a favor da liberdade do exercício profissional. O diploma, ele é desejável porque ele é uma importante fonte de conhecimento, mas ele não é suficiente. A SBC ela propõe a constituição de um Conselho Nacional de Autorregulação. Esse conselho poderia definir e manter um código de ética e aplicá-lo no setor de informática, protegendo a sociedade dos maus profissionais. Então, a SBC ela é a favor da criação de um conselho e que esse conselho defina um código de ética e também aplique esse código de ética. E se for criado um conselho, é claro que isso implica em custos para os trabalhadores. Mas ela também argumenta que os trabalhadores não são obrigados, não seriam obrigados a se tornar membros do conselho, fazer a inscrição, né, manter a sua inscrição no conselho. Então, de novo, né, a SBC ela defende o regime de liberdade ao trabalho, ela entende que a competência profissional e a posse do conhecimento são importantes e que eles não devem estar necessariamente atrelados a um diploma de curso superior. Ela entende que o controle de qualidade pode ser vindo através da entrega dos produtos e avaliação desses produtos finais, e não a partir da formação dos profissionais. Ela também argumenta que pode-se utilizar o uso da legislação vigente, como o Código Civil, Penal, Comercial, para resolver divergências na profissão. E que não precisaria, então, criar leis adicionais para tratar a profissão em específico. Ela argumenta que é necessário sindicatos atuantes para defender os interesses da categoria e também argumenta que seria necessária a criação de um conselho de autorregulação. Em 2016, foi enviado um projeto de lei para que fosse avaliado e fosse o projeto utilizado como base na regulamentação da profissão de computação. Esse projeto foi baseado nas ideias da SBC, na proposta da SBC, e daí para informar o presidente, para sensibilizar o presidente, foi enviada uma carta, e eu anexei lá no AVA para que vocês leiam, uma carta curta, 2 páginas, apresentando para o então presidente Michel Temer a posição da sociedade, explicando o porquê de cada decisão. Vocês podem consultar lá. Eu trouxe aqui para vocês. Calma aí. Eu já fechei os arquivos. Eu trouxe aqui para vocês o projeto de lei, mesmo retirado lá do site de projetos de lei. Então, foi enviado para a Câmara dos Deputados, do deputado Eduardo Barbosa, em 2016. Então, o projeto dispõe sobre exercício profissional na área de informática. Então, só para vocês conhecerem como é um projeto de lei, só para ver a cara, né? Então, inicialmente, o documento define alguns termos, define o que é sistema de informação, define o que é informática, depois define as atividades da categoria dos profissionais, né, de informática, e fala que é livre o exercício de qualquer atividade econômica, profissão ou ofício na área de informática. Começa o texto, né, basicamente o que já foi exposto lá nos slides anteriores. É bem curtinho. Eu trouxe aqui também um outro projeto de lei que é mais diferente, é mais conservador. Provavelmente quem tirou um valor mais baixo
um questionário, vai concordar mais com esse segundo projeto de lei que eu vou mostrar agora, o projeto de lei 3065 de 2015, um pouco anterior ao que a SBC apoia. Então, vejam, é um projeto de lei do deputado Victório Galli, e logo aqui no resumo do projeto de lei fala, dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de, prestem atenção, ó, analista de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de sistemas, analista de redes, administrador de banco de dados, suporte, suas correlatas. Além disso, cria o Conselho Federal, os Conselhos Regionais de Informática e dá outras providências. Então, vejam que aqui, logo no começo, ele lista o que seria, lá em 2015, todas as possíveis profissões do mundo de informática, computação, TI. Hoje, se a gente olhar, a gente já consegue enxergar outras profissões, não é? Até no nosso meio da Facom, né, temos engenheiros de software, que não estão listados aqui, temos hoje analistas de dados, que também não estão listados aqui, gerente de redes, né, de proteção de redes também não está aqui. Então, a gente pode pensar em umas profissões novas da área de TI. Então, veja a dificuldade, né, já uma dificuldade inicial de, pelo menos, entender o que os profissionais podem fazer e de limitar o escopo da computação. Hoje, a computação, ela está apoiando diversas outras áreas e as profissões também vão se diversificando. Continuando no projeto de lei, o projeto começa dizendo o seguinte, é livre em todo o território nacional o exercício das atividades de informática relacionadas no título 1 deste dispositivo, observadas as disposições desta lei. E aí ele começa a dizer quem pode exercer cada tipo de profissão listada lá no resuminho inicial do documento. Então ele fala lá, poderão exercer a profissão de analista de sistemas, os possuidores de diploma de nível superior e os diplomados por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis de seus países e que revalidarem os diplomas de acordo com a legislação brasileira. E, por fim, os que na data de entrada em vigor desta lei tenham exercido comprovadamente durante o período mínimo de 5 anos a função de analista de sistemas e que requeram respectivo registro aos conselhos regionais. Então, vejam, para ser um analista de sistemas, a pessoa tem que ser formada em curso superior, e ele lista quais seriam os cursos, ó, análise de sistemas, ciência da computação e sistemas de informação. Não pode ser outro, não pode ser o pessoal de TADS, não poderia ser um analista de sistemas. Pessoal de engenharia de software não poderia ser analista de sistemas. Podem também, quem fez graduação fora do país, desde que faça uma revalidação do diploma, e quem já tem experiência no mercado por pelo menos 5 anos e que comprove essa experiência e também se registre, se filie, se inscreva no conselho, né? E aí ele faz essa listagem de quem pode exercer cada tipo de profissão, de analista, desenvolvedor, engenheiro, faz isso para todas as profissões que ele conhecia até então. E aí, lá no artigo 8º, ele começa a listar quais atividades cada profissional pode exercer. Então, ó, as atividades e atribuições dos profissionais de análise de sistemas, engenheiro de sistemas, de que trata a lei, consiste em... Aí ele lista o que cada profissional pode fazer. Faz isso para cada profissão. A gente sabe que as nossas atividades são dinâmicas, né? Até pouco tempo a gente não falava, por exemplo, da atividade de DevOps, por exemplo, de cientista de dados, análise de dados, de grandes volumes de dados, né, de cibersegurança. Então, tem tantas atividades novas e fica difícil listar tudo isso no documento. Mas ele tentou fazer isso nesse projeto de lei. O que tem mais de diferente nesse projeto? Olha, no artigo 10º
14º, fala o seguinte: ele já tenta estipular a jornada de trabalho dos profissionais que trabalham na área, né? Então, ele fala que os profissionais de computação, a jornada de trabalho não pode exceder 40 horas semanais. Então, a gente não poderia fazer 44 horas semanais, por exemplo, né? Outra coisa que ele fala, está aqui no parágrafo único, ó. A jornada de trabalho dos profissionais submetidos a atividades que demandem esforço repetitivo, como desenvolvedor de sistemas e suporte técnico, será de 20 horas semanais. Olha que legal! A gente poderia trabalhar menos, né? Não excedendo as 5 horas diárias, já computado um período de 15 minutos para descanso. Então, não poderia trabalhar mais que 5 horas, e nessas 5 horas a gente poderia parar 15 minutinhos e descansar, esticar os dedos, esticar a coluna para não ser lesado, não ter alguma lesão. Então, ele fala aqui da jornada de trabalho. Ele fala também sobre a criação de conselhos, Conselho Federal de Informática, que chamaria CONFEI, e o regional, que chamaria CREI. Né? E fala um pouquinho sobre esses conselhos. Diferente, né? Gostaram mais desse? Deixa eu ver o que vocês têm falado aqui. Não falaram nada. Só eu falo. Tudo bem? Posso continuar? O Gustavo está dizendo que prefere o mais liberal. Eu imagino, Gustavo, que vocês gostem, né, quando vocês veem um colega ou vocês mesmos já sendo tratados como profissionais pelo mercado de trabalho, né? Então, às vezes vocês entram como estagiário e logo depois já recebem uma oferta de trabalho e já assinam um contrato. Então, é realmente motivante desse ponto de vista. Mas eu fico pensando o seguinte: quando vocês tiverem um diploma, quando vocês saírem da universidade, estiverem entrando no mercado de trabalho, que acontece com a grande maioria só começa a trabalhar de fato quando se forma, né? Quando se gradua. Quando vocês tiverem um diploma, será que vocês não vão querer uma reserva do mercado de trabalho para vocês? Umas vagas que digam assim, só quem é formado em sistemas de informação pode ter? Vocês gostaram da parte das 5 horas diárias, né? Mas realmente, se você trabalhar 5 horas diárias, com certeza você vai ganhar menos. Pois é, então fico na dúvida, assim, sobre o ponto de vista, né? Se quando vocês forem mais velhos, se vocês não terão vontade de ter um mercado mais conservador, um conselho conservador que garanta umas vaguinhas. Ou se vocês vão seguir confiantes e dizendo, não, meu trabalho poucas pessoas podem fazer, eu me garanto, e isso não é trabalho para qualquer pessoa autodidata que fez um curso na web. Os dois jeitos têm os prós e os contras, né? Então, eu imagino que tenha gente que gostou mais do apoiado pelo SBC e pessoas que gostaram mais do outro. O Gustavo está falando que acha que se uma pessoa que não tem graduação na área consegue fazer um trabalho melhor que ele, então ela merece a vaga. Sim, eu acho que a gente tem que pensar assim de qualquer maneira, né? Independente se há uma reserva do mercado ou não. Eu acho que a gente tem que procurar sempre fazer o melhor para que sejamos diferenciados mesmo. E se houver uma pessoa que consiga fazer o seu trabalho com menos formação, ótimo, né? Então, que ela concorra também às vagas, né? Se assim puder. Então, a gente não deve se sentir intimidado, né? Vocês passam 4, 5 anos na universidade, pelo menos, né? Há quem passe 10. Então, realmente passa por uma prova de fogo, e por mais que a universidade seja, o que a gente aprende na universidade às vezes é distante do que o mercado de trabalho pede, a gente está a todo momento sendo testado, né? Nas habilidades de programação, de
trabalho em equipe, com prazos apertados, né? Então, é uma capacitação bastante intensa. O Kemer está falando que liberal muito bom, apoia, mas claro que teria que dar prioridade a quem lutou pela conclusão de um curso. Aí vamos ver como fica, né? Uma grande tendência que se o dia que houver uma regulamentação, que essa regulamentação acate aos pedidos da SBC, né? E a SBC deixa bem claro que o diploma não é prioridade. A prioridade deve ser o conhecimento. E é uma forma de obter esse conhecimento, claro, através de um curso superior de qualidade. Mas o curso superior só pelo diploma não deve ser um caminho a ser fomentado. Quando tiver mais profissionais, talvez essa discussão tome mais força, né? Hoje, há muito trabalho para poucos profissionais, né? Mas eu acho que para o futuro vai ter muito mais profissionais diversificados e a gente nem vai conseguir controlar, seria impossível controlar a atuação de profissionais que não são da área. A computação está se estendendo muito para todas as áreas, então vai ser realmente complicado. O Luca acha que o fato de não ter necessidade de diploma ajuda a contribuir com o descrédito da profissão. Você acha que, em geral, os maus profissionais são pessoas que não têm diploma, Luca? Mas há muito mau profissional diplomado também, né? Não dá para jogar a culpa nos que não frequentaram o curso. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui. Então, são 2 projetos de lei, né? Projetos de lei. Então, tenho apoiado pela SBC e tenho mais conservador que eu li com vocês. Tem uma terceira opção que é já está bem fora da realidade, e por isso nem vou falar dele, tá? Vamos ficar com as 2 primeiras. Em geral, quando eu dou essa aula, eu peço para que os alunos pesquisem sobre esses projetos de lei, leiam, entendam, né? Para identificar quais pontos eles consideram positivos e quais eles consideram ruins, negativos, né? Para se preparar para um debate. Então, na sala de aula, eu divido a sala entre os que são favoráveis à proposta da SBC, favoráveis à proposta do projeto de 2015 e os que estão em cima do muro. E daí eu faço o pessoal, né, discutir entre eles e depois pergunto para o pessoal que estava em cima do muro se alguém tomou alguma decisão, né? Em geral, o pessoal concorda mais com o da SBC, mais liberal. Aqui não dá muito para a gente fazer o debate, né? Porque já é um sufoco para vocês falarem durante a aula, e eu acho que a dinâmica não seria muito boa. Mas a gente pode ter uma conversa rápida para a gente levantar alguns pontos que são frequentes nos debates, e depois eu faço a amarração do final da aula com as atividades do dia. Tá bom? Pode ser? Tem aqui alguns links para quem tiver mais curiosidade para ver depois, e essa aula já está lá no Moodle, tá? Ok. Então, vamos lá, gente. Eu queria saber se tem alguém aqui na sala que já é formado em um curso superior. Alguém? Eu, Gustavo? Gustavo, qual é o curso, Gustavo? Se puder abrir o microfone aí e falar. Tecnologia Eletrotécnica Industrial, uau! A Natália é arquiteta, ótimo, gente. Tá, Gustavo,
vamos ver por partes. Então, o seu antigo curso, ele tem a profissão regulamentada? Ele tem um código de ética, um conselho? É mais ou menos o CREA. O CREA não é muito amigo de vocês, por quê? Lembra que um conselho, ele está preocupado em proteger o profissional, mas também a sociedade, né? Talvez por isso que você fala que o CREA não é muito amigo de vocês, ou porque o CREA força que vocês sejam inscritos no conselho, mas não dão muita bola para vocês. O que acontece, gente? O CREA, ele tem tentado por muitas vezes que alguns cursos da computação sejam, que os profissionais sejam membros, né, e façam inscrição no conselho, tem que ser membros para poder atuar. Então, eles tentam fazer assediar curso de engenharia da computação, por exemplo, curso de engenharia de software, cursos que têm engenharia, né, são muito assediados para que façam parte também do conjunto de profissões que tem que ter esse conselho do CREA, mas a gente tenta se esquivar. Deixa eu ver o que o Gustavo está falando. As atribuições do tecnólogo são menores que a de um técnico, é verdade. Ele acha um pouco relativo essa questão do profissional ser considerado capacitado por conta de possuir ou não diploma. Ele acha que para a maioria das áreas e situações do cotidiano da computação, por exemplo, construção de sites, sistemas e afins, beleza, eu acho que não precisa de diploma, mas ele acredita que em situações bem mais complexas, tipo o IA, ele não consegue pensar numa pessoa autodidata para fazer os trabalhos, né? Bom, mas isso está mudando, viu, Gustavo? De fato, a computação vai evoluindo e vão surgindo ferramentas que escondem muito da complexidade dos sistemas computacionais, né? Então, hoje você pode construir um site sem entender de HTML, né? Sem entender de PHP, JavaScript, você pode fazer tudo ali só numa ferramenta, né? Online mesmo, só arrasta e solta e preenche o conteúdo do site, né? Antigamente não era assim. E essa facilidade, ela vai alcançando outros domínios, né? Você falou de IA, mas até IA tem iniciativas já que disponibilizam bibliotecas e facilitam muito o emprego de IA sem que a pessoa entenda de fato os algoritmos que estão por trás daquele aprendizado ali. Eu falo isso porque eu mesma estou aprendendo IA e tenho tido umas aulas, né? E deixo tudo escondido, muita coisa escondida. E tem surgido uma gama de profissionais de outras áreas, especialistas em outras áreas, que empregam IA em química, em física, em biologia, e que não entendem bem pouco sobre a computação mesmo. Então, até me perdi aqui. Então, realmente, diploma não garante conhecimento, né? Mas facilita muito o conhecimento. Não estou colocando só o meu ponto de vista, né? Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Você falou que o curso de ACI também não é muito conhecido, existem poucos tecnólogos. A Giovana está falando que essa questão é muito também de quem te cerca, né, da sua equipe. Se você tem alguém para acompanhar o trabalho, se você tem pessoas com quem acompanhar o trabalho. Giovana, não sei se eu entendi o que você quis dizer. Quis dizer que, às vezes, é possível atuar na computação sem ter a formação, desde que você tenha uma pessoa para te acompanhar? É isso?
Oi, professora. Na Oi? relação ao comentário do Gustavo, Uhum. que assim, né, acredito que quando chega nessa parte mais complexa, né, que é inclusive a parte final do curso ali de IA, né, e tudo mais, Uhum. computação distribuída, enfim. Se você não está na faculdade, né, mas você tem pessoas acessíveis que manjam muito dessa parte e que possam, Uhum. você possa acompanhar o trabalho delas ou até eventualmente a trabalhar com elas, né, ali Uhum. aprendendo, a qualidade do conhecimento ela é párea ou até mesmo superior à que a gente Ah, recebe sim. na faculdade, porque aí você, além de estar aprendendo aquilo com alguém que já tem bagagem, né, que é o que a gente é o que acontece na faculdade, você está usando aquilo aplicado, né? Então Isso, é um plus do que a gente passa no meio acadêmico. isso é verdade. Então, quando você pode até não ter a formação, mas se você tiver um problema, né, um problema real que te motive, você tiver um tutor para te acompanhar, de alguma forma te dar os feedbacks, então esse conhecimento vale ouro, né? É a melhor forma de aprender, eu diria. Sim, verdade. Legal, vamos ver aqui a Natália. A Natália é arquiteta, então temos aí um exemplo típico de uma profissão tradicional, que tem que ter a inscrição no CREA, né? É CREA ou é CAL? Ixi, é CAL, né? Fala aí, você, Natália, como é o conselho de... É o CAL, né? Uhum. Então, só quem é inscrito na CAL, tiver em dia, com curso, tiver, lógico, curso superior e com inscrição em dia com a CAL que pode atuar, né, Natália? Isso, professora. Então me fala um Porque, pouco mais. assim, eu tenho muitas críticas ao CAL, mas eu Uhum, não consigo imaginar a profissão de arquitetura sem ele, assim. Mas é uhum. porque também é mais tradicional. Fazendo um paralelo, assim, eu não sei tanto comparar, porque eu também não sei, eu nunca atuei na área, né, de SI e tal. Então eu não Uhum. consigo fazer esse paralelo tão bem, porque eu sou arquiteta há mais tempo do que eu atuo Mas nessa. fala justamente da arquitetura, quero saber como Bom, a sua visão, assim, para a arquitetura você acha fundamental, né? Mas e para a computação, você se enxergaria hoje como um trabalhadora, uma profissional da computação, se você sair da faculdade? Você acha que você conseguiria ser uma boa profissional, se manter, encontrar trabalho? então, a minha ideia, inclusive, é ser, né? Mas, assim, eu acho que ter um conselho regulador facilita algumas coisas, mas na profissão de SI, eu entendo totalmente essa posição mais flexível e tal. O ponto positivo que eu acho do conselho que eu conheço é que discute, na verdade, assim, eu acho que é um outro órgão para fazer mais ou menos o que a sociedade faz, assim, Uhum, de discutir as atualizações, discutir as novidades, discutir as competências e atribuições, porque a arquitetura a gente tem muita coisa que bate com civil, que bate com outras engenharias. uhum, Então, assim, tem amplas discussões e cursos sobre atribuições, sobre o que cada um pode fazer, cada um tem a competência de fazer. Na parte de tecnologia, eu não sei se isso é tão essa linha é tão precisa ser tão bem definida, assim, porque eu acho que acho que é muito mais disciplinar do que a área da arquitetura, né? A gente não sabe exatamente. quando começa uma função e termina outra, né? Exatamente. Esse você Então, pode aprender qualquer coisa, porque tudo é muito novo e tudo é muito atual. Então, assim, não, uhum, mesmo que você tenha aprendido um negócio há 10 anos atrás, hoje em dia, não sei se você tem a mesma atribuição, entendeu? uhum, Um ponto positivo, mas assim, eu nem sei se isso seria justificável com o conselho, assim, que ele regulamenta tanto quem atua irregular, mas assim, ele regulamenta empresas que empregam profissionais. Então, assim, se tem algum concurso, alguma coisa que não tem o piso salarial, o CAL uhum, entra com recurso e o salário é reajustado, entendeu? Então, se tem alguma uhum. Mas empresa que não paga o piso,
Na prática, não acontece de alguns profissionais trabalharem por menos do que o estabelecido no piso? Na prática acontece, mas ainda assim o conselho bate em alguns lugares, né? Tem alguns mecanismos que, assim, por exemplo, eu sou concursada na UFMS, né? Eu trabalho de arquiteto da UFMS. E eu não sou arquiteta, eu sou técnica administrativa de nível superior. Então, meu salário não chega exatamente no piso, ele fica um pouquinho aquém. E o CAL não consegue bater nisso. Mas, num geral, e assim, você pode entrar com uma denúncia. A gente, há um tempo atrás, assim, alguns profissionais que formaram comigo, a gente entrou com um processo porque a prefeitura tinha contratado irregularmente comissionados e não concursados de arquitetura, e o CAL foi lá para verificar isso. Então, a gente tem esse conselho, mas é mais para essa parte burocrática e jurídica, assim, eu enxergo. Deveria, assim, a ideia legal seria discussão, e tem palestra, seminário, tem muita coisa nesse sentido. Mas, não sei se ficou claro o que eu acho, mas é mais ou menos isso. E como técnica, você precisa pagar, você ainda é inscrita no CAL? Você ainda tem que pagar anuidade? Sim, e todos os projetos que eu desenvolvo na UFMS, eu recolho a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Então, eu sou responsável por aquele projeto. Eu, Natália, assino um documento de responsabilidade. Isso que é a vantagem, assim, vantagem é o que regulamenta o CAL, né? Porque um profissional que não é credenciado ao CAL, quer dizer, não um profissional, alguém que atua irregularmente, ele não pode ser responsabilizado. Então, se você contrata uma pessoa que não tem um CAL para sua obra e acontece qualquer problema, essa pessoa não pode ser responsabilizada porque ela não tem o CAL e ela não se registrou como responsável. Então... Na área da computação, o que a SBC argumenta é que em situações como, por exemplo, né, de um avião, a pessoa que vai trabalhar no projeto do piloto automático, né, no software, ela não precisa de diploma, mas essa pessoa não vai ser alguém que inexperiente, né? Ela vai ser uma pessoa que já passou por tem muita experiência em projetos, né? Foi muito bem recomendada, que já comprovou a experiência na prática. Então, ela não precisaria dessa certificação, né? Então, não há esse risco da pessoa ter que ser responsabilizada, eles não entendem assim. Mas é uma visão diferente, né? Dizem que o software que roda nos aviões é a única parte do avião que é feita por um profissional sem regulamentação da profissão. E é um item assim, fundamental, né? É diferente. Legal, Natália, legal. Obrigada pelo depoimento. Fiquei curiosa, não sei se você pode falar aí, quanto é o valor da anuidade, só para eu ter uma base, assim, para as próximas aulas? Do conselho, no último ano, acho que eu paguei 490 o ano, com desconto, que é igual ao IPTU, você tá 20% a menos em janeiro, e o sindicato, se eu não me engano, foi 190. Certo. Mas o sindicato, aí você entra, não precisa ser o da arquitetura, né? Tem vários, assim. Eu tenho dos funcionários da UFMS, por exemplo. Aí é um dia de trabalho, né, eu acho. É o valor do dia. Por aí. Legal, mas agora não é mais certo. obrigatório também, né? É verdade, acabou isso, né? Então, enfraqueceu um pouco os sindicatos, né? Eu imagino que muita gente deixou de contribuir. Sim. Tá certo, obrigada. Imagina. Mais alguém que é formado em outra área? Eu lembro, falei na aula anterior, né? Não sei se eu estou repetindo aqui para vocês, mas tem dois casos relativamente recentes sobre regulamentação da profissão e reserva de mercado. Um deles foi, acho que os dois aconteceram mais ou menos há 10 anos atrás. O primeiro
foi relativa aos estudos de Pilates. Logo que começou esse boom aí de estudo de Pilates, né, pelas cidades, se discutiu se deveria ser criada uma reserva de mercado só para profissionais de fisioterapia. Nesse caso, só quem fosse formado em fisioterapia podia ser instrutor de Pilates. E daí os profissionais de educação física não poderiam, né? Seria uma reserva de mercado. Aí isso caiu por terra, já não é mais assim. Eu acho que não é mais assim. Outro caso aconteceu também, há mais ou menos uma década atrás, com a profissão de jornalista. Estava se discutindo, né, que a criação de material informativo, né, blogs, vlogs, estava crescendo muito e deveria se pensar, né, na credibilidade das informações sendo transmitidas. Então, se discutiu se esses blogs, essas mídias novas, né, deveriam ter um profissional de jornalismo por trás, um profissional responsável, que seria igual ao RT, que pudesse ser responsabilizado, né, por aquele trabalho, por informações inverídicas, por exemplo. E daí, eu acho que também não vingou essa ideia. Mas são situações recentes, né, para mostrar como que situações inusitadas surgem a todo momento, e daí é preciso, de fato, sociedades para discutir como que o mercado deve reagir, né, impor algumas reservas ou discutir melhor as atividades de cada profissão. Beleza? Então, vamos lá. Seguimos, então. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tem algumas... Sempre que eu faço debate, aparecem algumas questões de forma recorrente, né? Então, eu vou colocar aqui algumas que eu até tomei nota. A liberdade de exercício da profissão não é adotada só no Brasil. Em todo mundo, ela é adotada como praxe. Então, você sai aqui do Brasil, se você quiser trabalhar nos Estados Unidos, você pode, não precisa validar o seu diploma ou alguma certificação que você possa vir a ter, se aquela empresa não exigir o conhecimento, né? Então, você pode ir para a China, para o Japão, para qualquer lugar que você queira, né? Só pegar seu computadorzinho e ir. Isso porque a informática, ela é vista muitas vezes como se fosse o idioma, né? Então, assim como a gente usa o português para se comunicar, para fazer documentos e armazenar informações, a gente vai usar a computação também e daqui a uns tempos qualquer pessoa pode ser capaz de programar, né? Essa é a ideia, que a computação se torne mais difundida desde lá do ensino fundamental, ensino médio, então que as pessoas conheçam o básico da computação, e daí use as ferramentas, né, de informática para se virar, resolver seus problemas. E nesse contexto, todo mundo poderia ser um profissional da informática, mais até do que hoje a gente tem profissionais sem formação apropriada, né. A graduação, claro que ela aumenta o nível de qualidade do trabalho, mas ela não garante todo o conhecimento. Deixa eu ver. A criação do conselho, por um lado, né, ela onera o trabalhador, mas ela ajuda na criação de um piso salarial, jornada de trabalho e cumprimento da propriedade intelectual. Há quem diga que a regulamentação, e junto com a necessidade do diploma dos profissionais, pode encarecer os serviços. E com isso pode haver uma migração dos postos de trabalho. Então, se a gente começar a oferecer trabalhos de computação só para quem é formado na área, então o trabalho vai encarecer e pode ser que as empresas decidam levar esse trabalho para uma mão de obra para um lugar onde a mão de obra não precisa ser tão qualificada. Não sei se isso seria verdade mesmo, mas é um argumento recorrente.
Outro argumento é que a regulamentação com a exigência de um diploma dificultaria a criação de equipes multidisciplinares. Então, a gente vê, né, a computação dando apoio a diversas outras áreas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num químico que sabe programar e que programa para tirar conclusões a respeito das reações, das análises, né, que ele tem ali. Ninguém melhor do que esse químico para fazer essa programação da análise. Né? Então, esse químico mesmo poderia ser mão de obra da computação daquela equipe que está fazendo as análises químicas. Bom, acho que é isso. E que certificação também, só para ter papel, pode ser ruim. Bom, alguma coisa que vocês queiram acrescentar mais? Alguma dúvida, posicionamento? Não? Podemos seguir? Tá, então vou continuar. Então, em geral, nessa aula de hoje, eu faço o debate, né, entre as equipes. E daí o debate, ele é uma das avaliações que eu coloco no plano de ensino. Então, se vocês olharem o plano lá que está no Moodle, vocês vão ver que são 4 atividades propostas, né? E a atividade 1 seria realizada na terça-feira que vem. Terça-feira que vem, não sei se vocês estão lembrando, mas vai ser a Semana da Computação. E todos vocês vão ser liberados das aulas para participar das palestras, dos minicursos, para justamente se capacitar, né? Então, olha aí, foco no mercado de trabalho e na profissão, né, gente? Então, eu não vou dar aula dia 15, mas vou deixar uma atividade aqui que vai valer por essa avaliação, tá? Então, essa avaliação aqui seria T1, que vale mais ou menos 16% da nota, da média final. Então, fazer, então, essa atividade vai garantir aí primeiros pontos para vocês atingirem a aprovação. Então, vocês já fizeram o questionário, que não vale nota nenhuma, era só para a gente ter uma conversa inicial. Tem aqui o link do slide sobre a SBC, o link para os projetos de lei, a carta da SBC, e aqui, ó, eu tenho uma atividade que vai ser atividade T1. Vocês vão ter que ir em dupla, então façam dupla aí com os colegas. Quem não tiver dupla pode fazer individualmente, mas eu sugiro, recomendo que façam dupla para se divertir, para, enfim, trocar ideias, né? E daí vocês vão ter que fazer uma mídia, pode ser um banner, uma tirinha ou um meme relacionado à regulamentação da profissão. Então, a ideia é que a gente eduque através dessas mídias. Então, quem é muito sério, não sabe fazer piada, não quer usar de ironia, pode fazer uma tirinha, por exemplo, que vai falar um pouco sobre o projeto de lei proposto pela SBC, né, nos moldes mais convencionais. Quem se sentir desafiado, mais brincalhão, aí pode fazer um meme sobre a regulamentação da profissão. Então, de um lado coloca o ponto de vista do aluno que quer reserva, que não quer reserva de mercado, porque pode ser contratado como profissional, e depois, quando ele se torna profissional, ele quer reserva de mercado. Então, brinquem com essas opções. Cada dupla faz uma mídia e vai postar aqui, ó. Se vocês derem um clique, vocês vão ver que isso é uma página. Acho que eu esqueci de criar a página. Não, ó. Aí vocês vêm editar e coloca aqui a mídia que vocês criaram, tá? Então, é porque ninguém fez ainda. E aí, gente, não esqueçam de colocar o nome, tá? Coloquem o nome de vocês. Quem não gostar de se expor, não coloca o nome na mídia, não. Coloca o nome do lado, na página mesmo. Porque pode ser, gente, quero até pedir permissão agora, informal, pode ser que no futuro eu pegue esse material que vocês gerem aí dos memes, dos banners, e faça uma exposição lá na Facom, tá?
Então, vocês vão fazer isso até dia 15, até terça-feira que vem, à meia-noite, tá bom? Quem faltou a aula de hoje não vai ganhar presença, porque a presença eu vou fazer agora. Vou tirar um print da tela e depois vou usar esses nomes aqui para alimentar o meu Syscad. Tá? Então, quem não está presente agora, para ganhar presença, vai ter que me entregar essa atividade aqui, tá? Está descrita e fica esperando as atividades. Certo? Entendido, gente? Sim? Beleza. Então, boa diversão para vocês. Se vocês não tiverem dúvida, fico por aqui. Qualquer problema, me mandem mensagem, eu respondo. E a gente se vê só dia 22. Se eu conseguir, gente, entre 8 e 22, eu vou lançar mais uma atividade, tá? Aí eu gravo um vídeo explicando certinho o que eu quero, abro um link lá no AVA para vocês entregarem a atividade, e daí essa segunda atividade valeria como a segunda avaliação. Isso se eu conseguir fazer a tempo, tá? Mas se eu conseguir, eu mando mensagem. Então, fiquem de olho na caixa postal de vocês, tá? Então, é isso, gente. Boa semana da computação. A gente vai se falando e se vê dia 22. Fico esperando aqui o trabalho de vocês enquanto isso. E atividade, tá? Quero me divertir corrigindo esses trabalhos. Como eu falei para outra turma, só não vale colocar a professora no meme, tá?